Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos e aos que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos para mais uma palestra evangélica e doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Inicialmente, façamos uma prece para que os nossos benfeitores, para que Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, os nossos mentores, os benfeitores espirituais aqui presentes e em seus lares presentes, possam nos iluminar e nos guiar para mais esta noite de estudos, para que possamos, na seara de Jesus, servirmos melhor. E sendo trabalhadores nessa seara, possamos levar o Evangelho de Jesus a todos aqueles que se aproximarem de nós. Que assim seja. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará a satisfação real. Mas que é a vida, hein? A vida é a existência que nós estamos caminhando nela. Isto significa fazer parte do universo, contribuir para que as coisas se harmonizem e que ao nosso redor melhoremos sempre. Nós somos seres humanos, espíritos encarnados, que estamos numa etapa evolutiva. Esta etapa evolutiva engloba todo o nosso planeta. Nós sabemos que nós temos um princípio espiritual que começou numa pedra, passou pelo vegetal, passou pelo animal, até atingirmos nós, seres hominais. Mas nós ainda temos muitos instintos animais, muitos instintos precários. E são esses instintos que nós estamos nesta etapa evolutiva, melhorando-os. E a razão, com isso, ela fica muito precária, muito pobre. Ela reage em vez de agir. Nós, animais ainda, reagimos em vez de agirmos. Então, existem aquelas perguntas que vão nos dar um sentido espiritual, um sentido existencial. Para que viver? Por que lutar? Para onde vou? Para onde vamos? Como desenvolver essa capacidade de lutar para atingir a nossa meta? Por que viver? A vida está em tudo ao nosso redor. E nós tentarmos explicar tudo ao nosso redor, nós vamos ficar filosofando inutilmente. Então nós encaramos a vida de forma que nós estejamos de bem com ela. Viver da melhor forma possível, aproveitando o que a natureza nos dá, o que nós podemos fazer para melhorarmos a nossa inteligência. E para que isso aconteça, nós temos que fugir do comodismo. Não é ficar esperando que as coisas aconteçam. Devemos partir para o nosso crescimento pessoal e espiritual. E esse crescimento influencia o ambiente à nossa volta. O ambiente à nossa volta são todas as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que convivem conosco, na mesa, em casa, no trabalho. Cada passo dado em direção
a essa meta, é motivo para continuar na caminhada. Joana de Ângeles nos diz: cada etapa vencida mais capacita o ser para as próximas que tem que conquistar. Experimentada uma vitória, surgem motivações para o prosseguimento das lutas que trazem conquistas mais significativas. Mas sempre que nós buscamos essas conquistas mais significativas, às vezes afastamos da nossa meta, do nosso ideal. E possivelmente nós caímos num vazio. E é esse vazio que nos deixa para baixo. É para sair desse vazio que nós vamos conversar um pouco hoje. Quando nós buscamos essas metas muito, digamos assim, muito audaciosas, nós nos perdemos. Vamos de passo a passo, melhorando um pouco a cada dia. Essas metas audaciosas fazem que nós desmoronamos aqueles alicerces que nós tínhamos. Nós temos que fazer escolhas melhores. O instinto de sobrevivência que nós temos obriga a continuar lutando. E a falta de motivação que nós deixamos de ter empurra para os vícios um vazio que nós vamos procurar preencher através dos vícios, do tabagismo, do alcoolismo, das drogas, que são muletas que nos ajudam nesse vazio que nós adquirimos para nós. E muitas vezes, para fugir desse vazio, nós procuramos a fama. Nós vemos muitos seres famosos e vazios. Eles estão cercados de pessoas com os holofotes sobre eles, mas quando chega só ele, só essa pessoa, vazio no quarto dele, o quarto é muito grande. Quando ele sai no mundo, o mundo é muito pequeno e vive esse paradoxo e esse vazio existencial. E percebe que os prazeres são fugazes e frustrantes. O prazer sempre foge. Nós colocamos ele num lugar inatingível. Nos satisfazemos e queremos mais, mais e mais. E continuamos vazios. Aí o ser tem tudo. Tem dinheiro, tem família, tem beleza, tem inteligência, tem poder, mas não parece feliz. Nós podemos olhar para a mídia, muitas pessoas rodeadas de fãs, mas quando eles estão sozinhos, eles não sabem o que fazer. Tudo que tem não preenche o vazio da existência. Falta o sentido da vida para eles e às vezes para nós. E como nós precisamos e vamos fugir disso? Essa é a busca do sentido existencial, o sentido da vida. É essa força que vai nos dar um impulso para a nossa sobrevivência e o nosso progresso. Encontrar esse sentido vai ser o objetivo básico, a meta a ser alcançada. O sentido da vida, o sentido existencial é pessoal, é de cada um. Não se pode transferir, eu não posso transferir a minha vida, aquilo que eu sou, para uma outra pessoa, ela resolvendo os meus problemas, depois eu volto para mim. Não, é pessoal, é meu. Eu que tenho que resolver os meus problemas, para sair do meu vazio existencial. E para isso não basta pertencer a um grupo, a um conselho, a uma religião, a um credo. Tem que ser a pessoa, ela com ela, que vai conseguir sair do vazio existencial que criou. E é ela própria, a pessoa própria, que consegue sair. Existem alguns gatilhos, alguns despertadores, para que aconteça o cair em si,
Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 14, ele diz: desperta, ó tu que dormes. Ele está falando isso não só para os Efésios, mas para nós que ainda estamos dormindo no nosso vazio. Jesus disse: buscai o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. E que é esse reino dos céus? Kardec faz a pergunta 621 no Livro dos Espíritos: onde é que está a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. O reino dos céus está na consciência. Na consciência tranquila, no dever cumprido, nos compromissos bem conduzidos. Então, quando nós temos isso, o nosso objetivo vai aparecer, vai nos clarear. Aí todos nós encontramos uma motivação para sairmos daquele abismo que nós mesmos criamos para nós, quando achávamos que está tudo bonito, tudo beleza, tudo tranquilo, mas nós estávamos perdidos num labirinto e nos encontramos. Essa modificação é o significado da vida. A motivação para continuar lutando para a busca do sentido da vida pode ser aquele afeto familiar, que já tinha partido há muito tempo e voltou. Pode ser aquele trabalho que deixou de fazer e recomeçamos. Isso preenche o vazio da nossa existência e dá sentido à nossa vida. Joana de Ângeles continua: quando se tem o porquê de viver, a forma de como viver até conseguir o objetivo torna-se secundária. Esse impulso primário no ser faz que supere os obstáculos e impedimentos com o pensamento no que conseguirá. Quando se quer alguma coisa, busca-se um objetivo, não se sabe como, consegue atingir o objetivo. O sentido da vida é a superação das paixões, é a autoiluminação, é quando você se ilumina e supera todas aquelas paixões que tinha, para bem distinguir o que se deve fazer e o que se pode fazer, para ficar em harmonia consigo próprio, com o próximo e com Deus, a natureza e a vida. Uma conduta sadia, baseada nos princípios morais, elimina a consciência de conflito. Os princípios de amor ao próximo e a si mesmo, que já vem desde que quando Jesus passou por aqui ensinando para nós: amai os próximos como a ti mesmo. Antes dele, Moisés, já no primeiro capítulo do Decálogo, nos disse isso. São esses princípios que vão nos fazer evoluir. É o mesmo amor que faz praticar o bem, que faz praticar a caridade, que são instrumentos do preenchimento do vazio que a existência às vezes nos traz. O amor é terapia, é o adubo, é o esterco. É a água que rega e faz crescer os sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de perdão, de esquecimento das ofensas e de todas aquelas mazelas que nós trazemos conosco. A partir do instante que nós seguimos o que Jesus nos disse e que amamos e amemos, nós começamos a melhorar a nós e o mundo ao nosso redor. Sem meta não se vive. Nós precisamos traçar uma meta para nós. Quando não se tem metas, é tudo automático, obedece a automatismo. Ter que levantar, ter que se alimentar, ter que conviver, ter que dormir, tudo é automático.
Mas a partir do momento que se tem uma meta de praticar a caridade, deixa de ser automático. Por exemplo, eu preciso praticar, dar um bom dia para uma pessoa, pelo menos uma vez por dia de manhã. Isso para mim não é caridade, mas para aquela pessoa que está recebendo, às vezes ela passou invisível por todas as pessoas que cruzaram por ela, e quando nós despertamos nessa pessoa um simples bom dia, para ela o mundo melhorou e para nós também. São coisinhas que a gente passa batida, a gente nem se percebe. Nós fazemos a caridade sim, às vezes automaticamente, e não devemos cair nesse automatismo, e muitas vezes caímos. Quando se descobre que é importante na sociedade, o ser se torna produtivo. Disse Cristo: na vida encontrareis sofrimento, mas tende fé, eu venci o mundo. Todo nascimento é doloroso, o parto é doloroso, o crescimento é doloroso, uma transformação é dolorosa, tanto é que nós, na doutrina espírita, temos como meta a reforma moral, mas nós sairmos naquele primarismo que nós vivíamos e fazermos a nossa reforma moral, dói. Mas é esse sofrimento que faz crescer. É esse sofrimento que dá um sentido para a vida, que faz nós sentirmos que a nossa vida não está sendo vivida em vão. Nós estamos vivendo de forma produtiva, fazendo com que o espírito cresça, porque o corpo perece, é natural. O sofrimento traz o aprimoramento do espírito. Aceitar o sofrimento com resignação e direcionar para o aprimoramento é dar um sentido existencial. Tudo passa, a dor passa, o sofrimento passa, mas a existência evolui. Mas se nós aceitarmos o sofrimento com ódio, com rancor, vivermos esse sofrimento com ódio, com rancor, nós, em vez de crescermos, nós regredimos. Que o ódio e o rancor também é uma forma de dar um sentido para a vida. Como assim? Aquela pessoa que odeia, ela vive devido ao ódio que ela tem. Mas só que ela vai sofrer muito mais. Talvez, se não sofrer nessa vida agora, numa próxima encarnação, ela vai voltar para aquele ódio que ela tinha, seja transformado em amor. E aí o sofrimento vai ser maior. Coisas naturais que acontecem na vida da gente: a morte, a doença, uma falência econômica, a solidão e tantas outras perturbações, elas devem ser recebidas com disposição para que o efeito seja menor. E quando passar todas essas coisas que são naturais, nós teremos crescido e muito. A confiança em Deus e em si mesmo favorecem essa disposição. Quando não se acredita em Deus, tudo isso, todas essas coisas que são naturais, elas vêm com muito mais força. Aquele pedregulho que ia ser, transforma-se num paralelepípedo caindo sobre a cabeça. Mas se nós soubermos avaliar, aquele simples pedregulho vai nos fazer crescer e nem sentimos essa dor. A aceitação do sofrimento não é prática masoquista. Não é gostar de sofrer. Vivenciar esse sofrimento também não. Aceitar, vivenciar e suportar esse sofrimento são asas, são formas que nós vamos nos elevarmos mais
e libertar desse sofrimento. Isso nos faz fugir da materialidade, faz o espírito crescer espiritualmente. O corpo nosso é só uma veste. Ela tem prazo de validade. Alguns corpos acabam de nascer e já não existem mais. Alguns corpos vivem mais de 100 anos na Terra, mas são todos perecíveis. O espírito é imortal. Esse permanece. De encarnação em encarnação vai aprimorando. O importante não é a duração da roupa, mas como usou, como nós usamos essa roupa que nós estamos com ela nesse momento. Joana de Ângeles nos alerta. O estudo de hoje eu me baseei em Joana de Ângeles, no livro Amor, Sublime Amor. Então eu estou sempre citando ela. As pessoas que não estão habituadas com o Espiritismo, pode soar estranho esses nomes. Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Franco, Emmanuel e tantos outros, Kardec. Mas para nós é tão corriqueiro que a gente até esquece de falar quem são. Joana de Ângeles é um espírito que trabalha com Divaldo Franco. E ela nos alerta dessa forma. Não há por que temer o envelhecimento, invejar a juventude, lamentar o tempo. Esse comportamento é próprio nos indivíduos imaturos, nas pessoas imaturas. Ouvir a acontecer não pode influir mais na conduta do que o que já aconteceu. Nós devemos ficar ansiosos pelo que vai acontecer. Nós temos que vivenciarmos isso, vivenciar o hoje, o agora. Os sofrimentos vivenciados, os sorrisos expressados, os conhecimentos adquiridos, são todos um cofre que não pode ser comparado ou trocado pelas interrogações daquilo que ainda não foi conseguido. A nossa existência física possibilita ao espírito a aquisição de forças que se perderam para ganhar mais energias. A busca de sentido da vida ultrapassa a manifestação da forma e prossegue em outras dimensões, deixando o ser capacitado para novas conquistas e desafios. O ser que somos todos nós fica desembaraçado das aflições que o seguravam na retaguarda. As aflições foram superadas. O ser que somos todos nós se encontra aberto para novas e gratificantes emoções de luz. Encontrou um sentido na vida, um sentido na existência. Para finalizar, Leon Denis, em O Porquê da Vida, nos diz: tenha fé em seu destino, porque ele é grande. Você nasceu com faculdades inatas, aspirações infinitas, e a eternidade lhe é dada para desenvolver uns e satisfazer os outros. Crescer, vida a vida. Esclarecer-se pelo estudo, purificar-se pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades cada vez mais nobres, eis o que lhe está reservado. Deus tem feito ainda mais por você. Deu os meios de colaborar em sua obra, de participar da lei do progresso sem limites, abrindo novas vias aos seus semelhantes, elevando os seus irmãos
atraindo-os a você, iniciando-os nos esplendores do verdadeiro e do belo, as sublimes harmonias do universo. Isso não é criar? Transformar almas e o mundo? E esse trabalho imenso não é preferível a um repouso morno e estéril? Colaborar com Deus, realizar em tudo e por tudo o bem e a justiça. Que pode ser maior, mais digno ao seu espírito imortal? Eleve seu olhar, marche sempre, caminhe sempre para a frente, dando um sentido para a vida. A nossa vida tem sentido. A nossa vida é um bem que Deus nos deu e só a Ele pertence. O motivo para viver nós temos. Nós temos os nossos entes queridos. Nós temos as pessoas às nossas voltas. Nós temos muito que lutar. Nós temos o brilho do sol. Nós temos a harmonia da chuva. Nós temos o pão na mesa. Nós temos um teto para nos abrigar. Muitos dos nossos irmãos não têm nada disso. E muitos desses irmãos gostariam de ter tudo aquilo que nós temos, mas nem por isso muitos deles nos invejam. E muitos deles lutam para que um dia consigam ter tudo aquilo que nós já temos. E nós temos só motivos para agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, nosso irmão, que nos deixou toda a filosofia, todo o ensinamento, para que nós cresçamos, tendo amor e distribuindo amor. É o que nós tínhamos para hoje. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, depois da apresentação, nós estamos aqui para responder. E aos que nos acompanham pelas mídias sociais, se tiverem alguma observação, alguma pergunta, o nosso irmão Marcelo responde, ou então me encaminha para que eu possa responder. Nesse instante, então, aquelas pessoas que nos assistem, se não colocaram uma vasilha com água, podem fazer para que os nossos irmãos venham frutificá-las. E nós aqui no salão vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que Ele nos ilumine, nos proteja. Aqueles que quiserem e puderem, podem fechar os olhos. Nesse instante também, com essa prece, é feito o passe coletivo para todos os que estão aqui no salão e para aqueles irmãos que se encontram em seus lares. Pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, os benfeitores aqui presentes, nossos espíritos protetores, nossos mentores, em agradecimento ao estudo dessa noite. Que harmonize, Jesus, a nossa vida. Pedimos, Jesus, que leve aos hospitais, às casas de saúde, a sua luz de amor, a sua luz de caridade. Façamos um instantezinho de silêncio em agradecimento.
Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência, tudo passa, e tudo se renova na terra. Mas que o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te machuque o coração e te atormente o ideal, espicaçando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.